got some motherfucking design on right now. Bring it down, I got 3 old thoughts to walk. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o pastor Marcos Leite e é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante. Nós vamos falar sobre o tema Judas foi predestinado a trair Jesus antes de nascer? Bom, essa é uma pergunta que frequentemente as pessoas nos fazem. Será que Judas foi alguém que não teve escolha, que antes dele nascer seu destino já estava traçado e ele teria que ser o traidor? Será que Judas nunca foi salvo e por isso ele traiu Jesus e se perdeu? Será que Judas foi predestinado ao inferno antes mesmo dele nascer? Bom, é sobre esses assuntos que nós vamos tratar hoje e tentar responder a essas perguntas à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós devemos entender que não, Judas não foi predestinado a trair antes de nascer. Quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que havia nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento profecias que apontavam para uma traição, que o Messias seria traído por um dos seus amigos íntimos. Mas em nenhuma dessas profecias do Antigo Testamento é mencionado o nome de Judas. Só é dito que haveria sim um traidor. E a prova de que esse traidor não foi citado por nome e ninguém sabia que seria Judas e que poderia ser qualquer um do colégio apostólico escolhido por Jesus, ou seja, poderia ser qualquer um dos 12, é que quando Jesus dizia que um daqueles que estava com ele, um dos 12, iria ser o traidor, todos começavam a dizer entre si: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Dando a entender que poderia ser qualquer um dos 12. Sem contar também que, como não é mencionado no Antigo Testamento, quando se fala da profecia do traidor, o nome de Judas, nós não podemos afirmar com toda a certeza do mundo de que aquelas profecias já apontavam para Judas antes mesmo dele nascer e que ele seria o traidor. É claro que dentro daquilo que nós chamamos de soberania divina e onisciência de Deus, Deus já sabia quem seria, obviamente, o traidor. Isso é um fato. Mas as Escrituras do Antigo Testamento, quando profetizavam o fato da traição, não mencionava o nome de nenhum dos apóstolos, dando a entender que poderia ser qualquer um. Aliás, eu sei que esse debate gira em torno de duas escolas de interpretação teológica, que é o arminianismo e o calvinismo. Os calvinistas, eles dizem com toda a certeza do mundo que Judas, antes de nascer, já tinha sido predestinado a trair. E ao afirmar essas coisas, parece que eles estão indo contra o que o próprio João Calvino escreveu acerca de Judas. Porque eles dizem que Judas tinha que ser o traidor, porque as Escrituras já haviam profetizado que ele iria trair o Senhor Jesus. Calvino parece pensar diferente dos calvinistas, ironicamente, porque Calvino, comentando sobre Judas, ele disse o seguinte: Judas não pode ser inocentado pelo fato de sua ação ter sido profetizada, já que ele caiu não por causa da compulsão ou força da profecia, mas devido à iniquidade do seu coração. Perceba, Calvino diz: Judas não foi o traidor porque existia uma profecia dizendo que ele iria trair. Não, Judas foi o traidor por causa da iniquidade do seu coração. Em outras palavras, o que Calvino está dizendo é que Judas foi o traidor porque ele mesmo, Judas, decidiu trair seguindo a iniquidade do seu próprio coração. Um outro calvinista, comentando sobre Judas, o Ernest de Boer, ele diz o seguinte: não foi a ação de Judas como tal que havia sido predestinada, pois a soberania de Deus não se contrapõe à responsabilidade
humana. Então prestem bem atenção que os próprios calvinistas de renome, como o próprio Calvino e Werner de Boer, eles discordam totalmente dessa afirmação que algumas pessoas fazem por aí afora. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber, e eu quero fazer isso rapidamente com vocês aqui, de que existem provas na Bíblia de que Judas ele não nasceu para ser o traidor, ele era salvo, mas ele se desviou e morreu no seu pecado. Por isso, perdeu a salvação. Primeira prova, Judas foi escolhido por Jesus. Ele foi chamado por Jesus. E o chamado de Jesus a Judas, bem como aos demais discípulos que se tornaram apóstolos, não é um chamado apenas no quesito ministerial. Jesus não chamaria uma pessoa não salva para compor o ministério. Se nós, como pastores, como servos de Deus, não colocamos pessoas não convertidas para servir no ministério, você acha mesmo que Jesus colocaria? Então veja, Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, falando de Jesus, passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou o chamado de Jesus, chamado à salvação, ao ministério, ao discipulado e assim por diante. Chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu também o nome de apóstolos. Perceba, Jesus chamou a si. O primeiro chamado é a salvação, depois é o chamado à missão. E dentre os 12 está quem? Exatamente Judas Iscariotes, como diz o versículo de número 16 de Lucas capítulo 6. Então, Judas foi escolhido por Jesus. Judas foi chamado para ir até Jesus. Judas era salvo. E dentre os 12, dentre os discípulos, ele também foi chamado para ser apóstolo. Segunda coisa, Jesus disse aos 11 e a Judas que se eles permanecessem fiéis, eles se assentariam no trono com Jesus no reino milenar. E Jesus estava fazendo essa promessa também a Judas. Veja, Mateus capítulo 19, versículo 28. Mateus 19, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus disse-lhes a quem? Aos discípulos, aos apóstolos. Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, os 12, Judas também estava lá, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então veja, Judas ouve da boca do próprio Jesus a promessa de que se continuasse seguindo a Jesus fielmente, se assentaria num dos 12 tronos lá para, como diz aqui o texto, julgar as 12 tribos de Israel. Essa é uma promessa que é feita a alguém que está no caminho, alguém que é salvo. Isso foi dito a Judas também. 12 tronos. Ok? Terceira evidência. Judas nem sempre foi um traidor. Judas se tornou o traidor. Ora, se ele já tivesse nascido para trair, ele seria traidor desde o início. Mas quando lemos a Bíblia com calma, sem pressupostos, sem usar os óculos de escolas de interpretação de homens, quando lemos o texto como ele é, descobrimos que, na verdade, Judas era um discípulo como os demais. Mas ele, por causa da ambição do seu coração, por causa da iniquidade do seu coração, ele veio a ser, ele se tornou o traidor. Veja, Lucas 6,16. Estamos analisando a Bíblia Sagrada e mostrando que Judas não nasceu para ser o traidor. Ele se tornou o traidor porque quis. Lucas 6,16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Em outras versões diz que foi o traidor. A expressão grega ali, ela significa veio a ser, tornou-se. Então ele não era o traidor, ele se tornou o traidor quando ele começou a se desviar, quando ele começou a abrir mão dos ensinos de Jesus para seguir o seu próprio coração. Quarta evidência, Judas foi contado como um dos apóstolos de Cristo. Atos capítulo de número 1,
versículo de número 17. Veja na sua Bíblia aí, Atos 1, 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Judas foi contado entre aqueles que eram salvos, entre os apóstolos de Cristo, e também alcançou a sorte de ser um ministro nesse ministério. Quinta prova, Judas era salvo, mas infelizmente, por causa da iniquidade do seu coração, como disse o próprio João Calvino, ele acabou se desviando. E preste atenção nisso, só se desvia do caminho quem estava no caminho. Só perde aquele que tem. Judas perdeu a salvação quando se desviou e morreu no seu desvio. Veja, Atos capítulo 1, versículo 24 e 25. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ou seja, Judas era um crente desviado. Ele se desviou, por isso ele se perdeu. E se desviou por causa da ambição do seu próprio coração. E há uma outra prova também. Jesus amou Judas da mesma maneira que amou todos os demais apóstolos. Judas foi amado por Jesus. Jesus amou a Judas como amou aos outros, mas Judas, pelo seu próprio coração ambicioso e pela sua própria decisão, ele rejeitou o amor de Cristo. Ora, vejamos aqui, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Judas era alguém amado por Cristo. Então, não foi a força da profecia que fez Judas trair. Judas não nasceu para ser o traidor. Judas se tornou traidor quando seguiu a iniquidade do seu próprio coração. Claro, as Escrituras profetizavam que um seria o traidor, mas poderia ser qualquer um. Quando Judas decide, como o próprio Calvino diz, como Ernest de Bordes diz, como a Bíblia Sagrada nos diz, quando Judas decidiu trair Jesus pela iniquidade do seu próprio coração, então cumpriu-se nele a Escritura que havia profetizado que um havia de ser o traidor. É tanto que o apóstolo Pedro menciona em Atos capítulo de número 1, que a profecia se referia a Judas somente depois que Judas se tornou o traidor. Em nenhum momento das Escrituras, antes de Atos capítulo 1, antes da traição de Judas, se afirmava dizendo que Judas era aquele que tinha que nascer para trair. Não, só é dito que a profecia se referia a Judas quando Judas se tornou traidor. Se outro tivesse se tornado traidor, então a profecia seria aplicada a este, ok? É o que Pedro diz, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Mas Pedro só disse isso depois que Judas traiu, aplicando a profecia do Antigo Testamento ao fato da traição de Judas. Então, à luz das Escrituras Sagradas, nós podemos afirmar que Judas não nasceu para ser o traidor. E aqui eu trago um conselho a vocês. Quando for ler as Escrituras, respeitem o texto, prestem atenção no texto, analisem o texto com cuidado, deixem que a Escritura Sagrada fale aos seus corações e não se apressem a ler os textos com os pressupostos teológicos de sistemas humanos. Ou seja, não leia o texto pelos óculos do arminianismo, nem leia o texto pelos óculos do calvinismo. Leia o texto a partir do próprio texto. Deixe a Bíblia dizer o que ela realmente está dizendo, pois a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido e que você possa deixar o seu like e também um comentário se assim desejar. Deus abençoe e até os nossos próximos vídeos.